Muito boa noite a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e também através da internet nesta ocasião de hoje, sexta, 16 de fevereiro deste ano de 2024. Saúdo ao missionário Miguel Bermude Marim em Bogotá, Colômbia, onde se encontra começando esses dias de atividade lá na Colômbia. Hoje ele está com o reverendo Camilo Montoya e a congregação lá, uma saudação especial a todos. Amanhã estará em Soacha, lá com o engenheiro Ivan Sarmiento e todos os irmãos lá, nesta atividade de pastores, no dia de amanhã, que também estará se transmitindo, e também no domingo e nos dias que tenha atividades lá, nos demais dias que terá atividade lá na Colômbia. Que Deus os abençoe e os use grandemente, e que esta visita seja de grande bênção para toda a Colômbia e para todo lugar também, onde estará se transmitindo esses dias que o nosso irmão Miguel já estará lá na Colômbia. E também, pois, os demais lugares depois da Colômbia, no qual estará nosso irmão Miguel. Nos demais países, pois já estará anunciando todos os lugares onde ele estará, onde também esperamos grandes bênçãos da parte de Deus, e que seja um percurso de grande bênção para a obra nesse tempo final. Leiamos no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 31 ao 33, nesta mensagem que estaremos vendo hoje, Jesus Cristo, Rei de Paz, que foi pregado 4 de setembro de 2015 em Santa Marta, México. Ele usou ali a escritura de Isaías, capítulo 9, de 1 ao 7, e vamos ler essa porção aqui do Evangelho segundo São João, capítulo 32, capítulo 16, versículo 31 ao 33, onde nos diz: Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o meu Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí do lado esquerdo desse verso 33, ele desenha uma estrela de Davi. Jesus Cristo, o Rei de Paz. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem como conhecer o que ainda não está escrito, que foi pregado sábado 29 de maio de 2004 no México. Nos diz o nosso irmão William nesta mensagem. E agora, para a transformação física, será sob o começo da dispensação do reino que se abrirá, ou seja, as promessas correspondente à dispensação do reino, os quais serão cumpridas dentro dessa dispensação, assim como as promessas que estavam contidas na lei, pois eram para a lei, as promessas que estavam contidas para a dispensação da graça, pois na dispensação da graça. Como foi o batismo no Espírito Santo? Isso corresponde à dispensação da graça, e para a transformação física, isso corresponde à dispensação do reino. E diz que é quando se abrirá e no começo, o qual isso acontecerá em nosso tempo, onde estamos no começo da dispensação do reino. Para esse tempo, sob essa manifestação plena de Cristo, a sua igreja, Cristo já estará fora do trono de intercessão. Aqui ele está falando, lembrem,
está falando dentro da dispensação da graça e está mostrando o que seria no futuro quando isso estivesse acontecendo, ou seja, quando a dispensação do reino se abriria, onde no começo acontecerá a transformação. E ele disse que para esse tempo Cristo já estaria fora do trono de intercessão. Vejam como agora está se falando, já não como que as coisas estariam acontecendo no futuro, mas que todas as coisas que foram faladas pelo nosso irmão William, agora está se cumprindo, agora está sendo uma realidade, tudo isso que ele estava profetizando, que estava revelando o que seria, as notícias que ele trouxe do que aconteceria nessa dispensação. E em diferentes mensagens ele esteve falando como se estivesse nesse tempo vivendo, mas ele estava tipificando o que seria essa dispensação e como Deus estaria operando no meio do seu povo. Por isso, em muitas mensagens, onde ele falava, estamos na dispensação do reino, estamos ouvindo os 7 trovões, estamos na era de pedra angular, tudo isso, em muitas mensagens, ele esteve falando, mas ele estava se pondo nesse tempo onde Deus estaria realizando isso. É como quando o irmão Branham disse que ele já estava fora do trono de intercessão, que não tinha sangue no trono e que já tinha tomado o livro. Mas quando já, digamos, cai no tempo em que está vivendo, ou seja, já entra a parte real do que Deus esteve realizando naquele momento, não, diz, ele ainda está ali fazendo intercessão, isso será mais adiante. Quando Deus fala dessa maneira, dessa forma, os escolhidos de Deus e estariam recebendo essas bênçãos, esta percepção profética é ativada nesse tempo correspondente e captam essa revelação e são juntados e são colocados nesta nova dispensação e então podem ver e entender todo o programa em que Deus esteve falando desse tempo e estão compreendendo e vão compreendendo o que Deus está fazendo nesse tempo no qual eles estão vivendo, o qual corresponde a cada um de nós, esse tempo que é o tempo da dispensação do reino, onde cada escolhido de Deus foi colocado, e aí em cima, no cume, estamos olhando todo este programa e como Deus foi falando, tipificando, mostrando e que agora estamos vendo essa realidade, o cumprimento de tudo que foi falado. Agora continua dizendo, para esse tempo, sob essa plena manifestação de Cristo em sua igreja, Cristo já estará fora do trono de intercessão, já terá completado a sua igreja. Vejam, já está completa a sua igreja. E para esse tempo, ainda, vejam, vemos que haverá pregação, haverá chamamento ao altar, muitas pessoas recebendo a Cristo e se preparando para passar pela grande tribulação. Agora vejam como começa essa dispensação do reino. Primeiro começa com pregação, ou seja, haverão ministério operando no meio da sua igreja no cumprimento da visão da carpa, onde Deus está realizando o que Ele prometeu. Primeiro pregação e vai se entrelaçando tudo correspondente a este cumprimento, o qual os escolhidos de Deus nesse tempo final estão recebendo essa preparação, estão recebendo todo este ensinamento, no qual é trazido através desses ministérios para dar-lhes assim a fé de rápido, o qual ele disse que seria em uma grande carpa catedral. Agora, depois haverá um momento na qual estará se realizando também essa etapa das pessoas receber a Cristo, receber o ungido.
Agora vejam, para quê? Para que se preparem para passar pela grande tribulação. Cada grupo vai estar se preparando para o que vai receber. Não se pode obrigar ninguém a receber certas coisas se cada pessoa já está predestinada, destinada para receber aquilo para o qual vai ser preparado. Uma pessoa que vai ser transformada e raptada está recebendo nesse tempo o ensinamento sobre carpa, sobre esses ministérios. A pessoa que não vai ser transformada nem raptada não vai crer nessa promessa, não vai crer na forma na qual Deus está realizando e, consequentemente, não vai receber o ensinamento, não vai receber a revelação e não vai obter a fé de rápido por não escutar. Simples assim. E vai se preparar para o quê? Para passar pela grande tribulação, porque essa pessoa não está escrita no livro da vida do Cordeiro para receber essa promessa. E está escrita na outra seção, do qual pode ser apagada. Agora ele diz, porque a terceira etapa é para as prudentes, mas é também para as fátuas e é também para o mundo. É no cumprimento da visão da carpa, onde está se realizando essa obra para todos os grupos. Todos os grupos se sentem identificados com essa obra que Deus está realizando na visão da carpa, no cumprimento dessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. Nesse cumprimento que está se realizando, todos os grupos estão sendo impactados, porque antes não estava sendo realizada a separação e estava nos realizando essa pregação de ensinamento e essa fé de rapto. Antes não era o tempo, e consequentemente essa chuva caía para todos. E vejam que nesse tempo final é o tempo em que isso está se cumprindo na frente de todos os seres humanos e não percebem. Especialmente os que estão dentro do grupo, que vieram e estiveram desde o início e que não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro e que agora ficam ali representados como parte de certo grupo. Qual é o grupo das fátuas? E o grupo dos escolhidos, pois, fica identificado automaticamente com a direção e o ensinamento que eles estão recebendo. Eles se identificam com a palavra, porque eles são a palavra. E vejam como, quando ele começou a pregar, ia ter a mensagem de divórcio e casamento. Ali o nosso irmão William escreve esses grupos, o qual isso está no começo, na primeira página. Diz o irmão Branham, diz, bom dia à audiência visível e também à audiência invisível, ou seja, os que estavam pelo rádio, através da nação onde estamos conectados pela linha telefônica. Nesta manhã, os que estavam também pela linha telefônica, vejam, isso me otorga um grande privilégio de vir aqui e falar nesta manhã a respeito desse tema vital. A audiência visível, na verdade, é um pouco confuso, porque justamente na minha frente tem cortinas, então eu tenho que falar à direita e à esquerda. Para a audiência invisível, tenho o auditório à minha direita e também o ginásio à minha esquerda. E eu estou no andar com as cortinas abertas no meio, fazendo assim do meu lado direito e a minha mão esquerda
fazendo a minha mão direita e minha mão esquerda. Assim, na minha mão direita e minha mão esquerda. Estamos repletos nessa manhã ao longo do auditório, também o ginásio, também a igreja. A igreja ali embaixo já, a oitava, em Calipém, a oitava rua. E no sistema telefônicos estão levando a outros lugares. E ele escreve à direita e à esquerda. E ali ele escreve cortinas na frente, desenha uma estrela de Davi, escreve cortinas na frente e escreve 4 grupos. Oitava, e Penn Street, auditório, ginásio, linha telefônica. E em cima escreve 4 grupos. 1, predestinados. Tabernáculo na oitava. É igual à era eterna. 2, os 144.000. Auditório à direita. É igual o leste. As fátuas. 3, ginásio à esquerda. É igual o oeste. 4, os que fazem favores aos escolhidos. Linha telefônica é igual os 4 ângulos. Agora vejam como ele coloca ali, depois dos predestinados, das virgens prudentes, coloca os 144.000 e depois, no terceiro grupo, as fátuas. Agora, isso foi o que ele nos falou, que na visão da carpa, no cumprimento da terceira etapa, seria para os 3 grupos, que vêm a ser os 4 grupos, incluindo os 144.000, do qual na página 119 do livro dos selos, do livro de Citas, corrijo, livro de Citas, parágrafo 10, 57, ali nos fala que a terceira etapa será e é para esses 3 grupos. Continua dizendo, portanto, o mundo verá esta plena manifestação de Deus e o povo hebreu dirá, isso é o que nós estamos esperando. A terceira etapa, para a igreja noiva de Cristo, trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. E com isso, pois virão todas as bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes. Mas depois haverá também uma parte para as virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas, e depois virá a parte para o mundo. Vejam que é por etapas que está se realizando o cumprimento dessa visão. O primordial é Deus operando com as virgens prudentes, que as está preparando para passar em seco o Jordão, o qual tem que ter certos requisitos e obediência. Agora, vejam aqui, no livro de citações, na página 100, parágrafo 867 diz, este é o rei que virá ao seu reino e escreve igreja algum dia. E o seu reino está sendo estabelecido no coração do seu povo aqui na terra. E ele escreve o rei e desenha uma pedra angular e as eras e escreve o reino estabelecendo-se no coração. Agora vejam como é que virão essas bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes. Vejam, vem através de sua vinda no meio da sua igreja, para que esse reino esteja estabelecido no coração, ou seja, no lugar santíssimo, e reine aqui no coração de cada escolhido de Deus. Vejam, para produzir essa transformação, porque na parte espiritual ele reina nossas vidas,
Mas para ter esse corpo eterno glorificado, então tem que ter uma mudança para ele poder reinar em toda a sua plenitude nesses corpos, os quais têm que ser mudados para ele habitar em toda a sua plenitude. Mas para chegar a isso, tem certos requisitos, certos passos para que aconteça em cada escolhido de Deus essa transformação, a qual aconteceu lá com Abraão e Sara. Foi em torno da palavra. Agora, continua dizendo nosso irmão William, mas depois também haverá uma parte para as virgens insensatas que não tinham azeites em suas lâmpadas, e depois virá parte para o mundo. Vejam, tudo que vem em ordem, agora enquanto está dando a revelação, a fé de rápido aos escolhidos, aí está sendo separado também o joio, estão sendo separados os manufaturados também. Deus vai tirando do meio do povo também esse grupo e vai operando com a sua igreja noiva, enquanto também esta mesma palavra está fazendo essa separação, e cada grupo vai se colocando, cada pessoa vai se colocando em cada grupo correspondente, e as obras já demonstram e vão demonstrando a que lugar pertencem e para onde vão. Cada um está lutando, trabalhando para o que vão receber. E porquanto tudo tem um pagamento, pois os escolhidos de Deus, os predestinados, o pagamento, a recompensa será a ceia das bodas do Cordeiro. Para as fátuas vai ser a grande tribulação, e para os 144 mil também. Porque vejam, porquanto os 144 mil não foram purificados, então tem que passar pela grande tribulação para serem purificados. Mas vejam que esse grupo que não quis se santificar e não quis seguir ao guia, ao Espírito Santo, para entrar à terra prometida do novo corpo sem ver a morte, terá então que passar pela grande tribulação. Ou seja, que aquele que o seu nome não é apagado e que não recebeu o ensinamento porque não estava escrito ali, pois automaticamente tem que ser purificado. Podemos dizer, no bom ou no mal, de alguma forma vai ser dessa forma purificado. Agora continua dizendo, e depois vai vir a parte para o mundo, não para a salvação, mas para dar a conhecer a eles a condenação estabelecida e, consequentemente, o juízo divino que virá sobre a raça humana, sob o ministério do que come o título de propriedade para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Se vai dar-lhes a conhecer Deus, as virgens prudentes, a fé de rápido, vai dar-lhes a conhecer as virgens fátuas que têm que passar pela grande tribulação, e vai dar a conhecer ao mundo que não tem oportunidade de salvação, pois tem que ter um ministério que lhes fale, que lhes pregue, porque não fará nada ao Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas, e esse é nada mais e nada menos que aquele que comeu o título de propriedade, simples assim. Na mensagem Preparando para o que há de vir, pregada 23 de outubro de 2015 no Chile, nos diz: aí é que nesse tempo final aparecerá o Filho do Homem, para que estejamos em pé diante do Filho do Homem. Essa é a maior coisa das que acontecerão para a bênção dos crentes em Cristo.
Para as virgens insensatas haverá uma oportunidade, sim, mas não para transformação e rápido, mas para que a sua fé se afirme e dê suas vidas na grande tribulação, porque o anticristo, a besta, vai martirizar eles, os matarão, e também vai martirizar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Eles são os eunucos, ou como eunucos no reino do Messias, mas a rainha é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o rei é Jesus Cristo, ao qual o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Agora vejam, com essa mensagem que Gabriel trouxe, não podia aparecer outro anjo dizendo a Maria outra coisa. Ela já recebeu aquela palavra e não podia vir outro anjo para dizer a ela outra coisa, Maria. O próximo que viria depois do cumprimento da vinda desse anjo Gabriel a Maria era aquele do qual Gabriel falou a Maria, o qual era Jesus. Assim também, não pode vir outro mensageiro, outra mensagem falando as boas novas e dizendo à igreja noiva que viria algo da parte de Deus e tudo que correspondia, que conteria a dispensação do reino, senão através do nosso amado irmão William Soto Santiago, depois desse anjo mensageiro, que Deus enviou, que é Gabriel. Não pode vir outro anjo anunciando as boas novas. O próximo que vem, depois das 7 eras da igreja, é aquele que precursou o reverendo William Branham e aquele que esse poderoso arcanjo Gabriel falou. Vejam, o simples que é tudo. Os dois estão falando e estiveram falando em sua mensagem este cumprimento do que seria depois das eras e o que seria esse filho que nasceria à Virgem Maria, o qual é sua igreja. Nesse tempo final, eles estiveram falando, e o cumprimento dessa palavra seria a materialização do que eles falaram, do que o precursor da primeira vinda, da segunda vinda do Senhor falou, o reverendo William Branham, e do que falou esse poderoso arcanjo Gabriel, William Soto Santiago, o qual esteve nos trazendo toda a notícia, as boas novas, como ele nos disse ali. Fui enviado da presença de Deus para trazer essas notícias a vocês, essas boas novas, e quanto mais rápido as dê, mais rápido eu posso ir à casa do meu Pai Celestial. Vejam, ali ele esteve se identificando com esse poderoso arcanjo, o qual em outras mensagens ele também falou, e ali já esteve se despedindo, porque o que ele trouxe foi as boas novas. Não podia vir outro anjo agora anunciando boas novas. Depois desse, não pode vir outro trazendo boas novas. O próximo que apareceria seria este que tem estado no meio da igreja o tempo todo, já nascido desde pequeno, ou seja, nasceu no meio da sua igreja como um bebê e esteve em toda a trajetória e no meio da igreja, esse poderoso arcanjo cuidando a vida desse ministério, para que já no tempo, quando chegasse o momento na qual já podia seguir sozinho, então ali esse arcanjo já se foi e Deus então começa a operar por meio desse que o reverendo William Marion Branham falou e esse poderoso arcanjo William Soto Santiago falou. Vejam o simples que é agora tudo e como Deus tem nos aberto o entendimento, as escrituras e o que ele falou, que a igreja noiva primeiro veria e receberia. Isso é o que os escolhidos de Deus têm estado vendo e recebendo da parte de Deus, o cumprimento do que o reverendo William Branham falou e o cumprimento do que trouxe dessas boas novas o Dr. William Soto Santiago. Estamos vendo face a face esse cumprimento. Não tem outra mensagem que prepare a igreja noiva para ser transformada e raptada, senão a mensagem
que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, porque o que esta mensagem está trazendo é o conhecimento, a revelação do que seria a vinda do Senhor com os seus anjos. E sem essa mensagem, igual a mensagem do precursor da segunda vinda do Senhor, o que disse, por isso nosso irmão William dizia, como disse o reverendo William Branham, assim é que Deus vai cumprir. E vemos o cumprimento disso que eles trouxeram. Agora estamos vendo face a face esta palavra sendo vivificada, sendo cumprida. E toda vez que vemos a sua mensagem, dizemos, com razão ele falava desse jeito. Com razão, veja agora como nós vemos clarinho, como Deus está cumprindo em uma forma tão simples. Mas Deus assim se agradou, escondeu este sétimo selo tanto que esteve no meio do povo o tempo todo. Agora, veja o que continua dizendo aí. Ao qual o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino, pois já vemos que não terá fim. Na mensagem também o ramo que produz frutos desde a raiz da árvore noiva, que foi pregado 7 de agosto de 2010 em Bogotá, Colômbia, diz o nosso irmão William. Por exemplo, o reverendo William Branham foi transportado ao futuro no meio da igreja e viu uma grande carpa catedral onde estava realizando atividades, estava se pregando, estava se fazendo chamamentos, as pessoas vinham chorando para receber o Senhor, oravam por eles também e oravam pelos doentes. E em nenhum dos ramos passados se viu o cumprimento dessa promessa, embora o sétimo ramo da sétima era da igreja gentia quis produzi-la, mas não foi permitido. Agora vejam nessa mensagem os ungidos dos últimos dias, na página 11, nos diz: notem a mesma água de unção que trouxe o trigo traz a erva. E ele escreve ali joio, escreve joio. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo para salvar as almas, que dá a eles o poder para operar maravilhas, cai sobre os injustos como sobre os justos. Exatamente o mesmo Espírito. Por isso, quando ele falava certas coisas, e ele falava a todo o grupo em particular, ou seja, falava a todo o grupo, e não em um grupo particular, mas a todos, ele estava falando a todos os que estavam lá. Porque o irmão Branham disse que em cada grupo estão os três. Estão os crentes, estão os manufaturados e os incrédulos. Que depois, em uma mensagem, nós vimos que ele disse que os manufaturados, pois, ficam como incrédulos, então vamos deixar apenas dois grupos, crentes e incrédulos. Mas nós colocamos assim esses três, que foi como o irmão Branham vinha falando e como o manufaturado cai nesta linha depois de incrédulos, neste grupo. Agora vejam como caiu, veio caindo esta bênção sobre esses grupos, enquanto esse poderoso arcanjo estava trazendo as boas novas. E esta bênção caía, é como a chuva que cai sobre o trigo e sobre o joio. E o bonito que vai crescendo o joio também, às vezes estavam verdes os pastos, que o mesmo que o bom, ou seja, a erva. Mas veja que não importa o quão verde se veja, o quão bonito se veja, esse tempo final, estão sendo arrancadas essas ervas, ou seja, o joio,
E aparentemente podem dizer, mas é que essa bênção me caiu tão bem, e veja como eu estou, tudo que eu fiz na obra, eu fiz isso, fiz aquilo. Assim que virão, vejam, vão vir batendo a porta, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, operadores de maldade. Agora, você não pode, o nosso irmão Abraham continua dizendo aqui na página 12, agora você não pode fazê-lo de outra maneira e entender. Mateus 24, ele disse, se levantarão falsos cristos, falsos ungidos com a coisa verdadeira, mas ser profeta falso dele, mestres falsos dele, que é o que faria a um homem querer ser um falso mestre de algo que é verdade? Agora, quando cheguemos em uns quantos momentos à marca da besta, e vocês vão ver o que é a denominação. E escreve aí, mestres falsos, mestres, falsos ungidos, cristos ungidos, mas mestres falsos. É a única maneira em que você pode ver. Igual como aqui faz algum tempo, eu contei isso, mas eu vou contar novamente, porque estamos conectados através da nação. Um dia, eu estava falando com um amigo meu lá no Arizona, onde estava chegando essa conexão. Hoje, ele tinha uma horta cítrica e tinha uma árvore ali que era uma laranja, que dava toranjas e limões, e eu não lembro quantos frutos diferentes havia naquela só árvore. E eu disse ao homem, como é? Que tipo de árvore é essa? E ele me disse, a árvore mesma é uma laranja, uma laranjeira. E eu disse, o quê? Tem toranjas? Por que tem limões? Por que tem limões? E ele disse, estão enxertados na laranja? E eu disse, compreendo agora. Disse, o ano que entra, quando essa árvore chegue a levar outra colheita de fruto, o qual todos amadurecerão quase que ao mesmo tempo. Diz, agora vejam isso. Amadurecem ao mesmo tempo. Diz, então todos serão laranjas. Se é laranja da espécie sem semente, vai produzir laranja sem semente. É verdade, Senhor? E ele disse, não, Senhor. Cada ramo enxertado vai produzir o seu próprio fruto. E eu disse, você quer dizer que esse limão vai produzir limões dessa laranja? E ele disse, sim, Senhor. Vejam, vamos dizer que a laranja é a igreja e ali está enxertado esses limões. E vejam, no tempo da colheita, e os limões são amargos, ácidos. É como que um dos frutos que a pessoa, por mais linda que seja, se põe na boca ali, ela se enruga todo e fica ali todo enrugado. E como, às vezes, quando dá para a criança algo ácido, assim, também cítrico, assim, ele se enruga e faz assim, como que se não estivesse gostando. O limão é um dos alimentos que é assim, é cítrico, é ácido. Quando o limão é bem cítrico, bem ácido, assim são esses que são enxertados, comparado com limões, que o fruto que eles dão é azedo, é amargo. Por isso que ele diz que pelos seus frutos os conhecereis. E ele disse, sim, Senhor. Agora ele diz, você quer dizer que esse limão vai produzir limão? Dessa laranja? Dessa laranjeira? E ele disse, sim, Senhor. Aí ele escreve, a árvore chinesa, da China, ou seja, da laranja, e os ramos enxertados, e os ramos da China desde as raízes. Aqui se diz a laranja chinesa, ele escreve China ali. A toranja produzirá
toranja da laranja, da laranjeira? E ele disse, sim, Senhor, essa é a natureza do ramo que está enxertado. E eu disse, glória a Deus. É que ali ele viu os filhos do reino e os filhos do mal. E ele disse, o que você quer dizer? E eu disse, mais uma pergunta. Agora, essa laranja nunca vai produzir laranja? E ele disse, quando produz outro ramo. E ele escreve, outro grupo apostólico. E desenha uma pedra angular e as eras. Agora, outro grupo apostólico. Isso no livro de citações tem um lugar ali onde, vamos ver, nos fala de tudo isso. Vejam na página 4b do parágrafo 44, diz, parágrafo 43 da página 4b, o que precisamos é estar como que 3 meses em uma carpa colocada em algum lugar aqui fora, com algum ensinamento realmente apostólico. Ele já está mostrando ali esse ramo que estaria saindo desde o tronco, ou seja, desde lá, esta base, este fundamento apostólico, porque ele disse que os dias apostólicos se repetirão, e é o que está acontecendo nesse tempo final, como Deus está cumprindo essa promessa progressivamente. Com ministros toda a tarde, retornar e entrar no movimento correto. A coisa é que justamente nós fomos fora de ordem, não porque que quisemos assim, mas porque é a tendência do tempo. E ele escreve ali a carpa e o ensinamento apostólico. E em cima também escreve, os apóstolos ensinaram uma nova dispensação. Ensinamento apostólico na carpa. Agora vejam isso que ali ele estava nos falando, deste ensinamento apostólico, e como esse outro grupo apostólico estaria aparecendo no meio da igreja, em uma grande carpa catedral. Vamos ver aqui em outro lugar para ver onde também se falou disso. Vamos ver nesse outro livro de citações, da página 111, este na página 111, parágrafo 970, veja aí também diz, e como dizemos na pregação desta manhã, estamos procurando fazer que a igreja chegue no lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos no nosso meio. Todos almejamos isso. E está ali a porta. E ali desenha uma pedra angular e as eras e escreve os tempos apostólicos e uma seta pedra angular. Vejam, onde estaria surgindo este ramo, este outro grupo apostólico? E é na era de pedra angular, o qual não aconteceu em tempos passados. Continua dizendo, quando ele produz, eu estou na página 13 dos ungidos do último dia. Quando ele produz outro ramo, não quando alguém seja enxertado, não quando alguém seja enxertado nele. Veja, não quando seja enxertado nele. Mas todos são frutos cítricos e vivem através da vida cítrica que está na árvore cítrica. Disse, aí você tem os metodistas, produzirão metodistas sempre. Os batistas produzirão batistas, os católicos produzirão católicos.
toda vez. Mas a igreja do Deus vivente vai produzir Cristo desde a raiz, a palavra toda vez. Se chega a produzir outro ramo de si mesmo, va a producir qué? vai produzir o quê? Va a producir Vai produzir a y Cristo. de una flecha E ele desenha uma seta e uma pedra angular. pero la flecha es A a la piedra seta angular. é a pedra angular. Ahora, Agora, se puede injertar pode se enxertar, entendem? toda toronja Toda toranja, limão y los que son frutos e os que são cítricos, frutos cítricos, todos pueden vivir todos en aquel podem árbol, viver naquela pero árvore, llevando mas produzindo testemunho falso da árvore, viviendo por medio del vivendo árbol. através da árvore. ¿Qué están llevando esos? O que estão produzindo esses que são frutos que foram enxertados? Están llevando Estão produzindo testimonio falso, falso testemunho, viviendo por medio de ese árbol. vivendo por meio dessa árvore. O sea, se mantienen, Ou seja, se mantém, vamos a decir, digamos, con el mensaje que trajo com a el mensagem que o precursor trouxe y con el mensaje e que com a trajo mensagem las buenas que nuevas, trouxe as el boas arcángel novas, Gabriel. o arcanjo Gabriel, Viviendo vivendo de ese mensaje dessa mensagem y dando un testimonio e falso. dando de él. falso testemunho dele. ¿Lo ven? Vem? Están viviendo Estão vivendo prosperando e por medio prosperando de la através da verdadera verdadeira vida vida que está nessa Agora, aí árvore. está Mateus 24, Agora aí está Mateus 24, 24. Vivendo por meio Vivendo da através mesma da vida, mesma pero não vida, estava bem mas no princípio. não estava bem no início. llevando Estão produzindo testemunho testemunho falso falso daquela árvore. Ahora Agora, sigue diciendo aquí, continua dizendo aqui, en la página na página 14 más adelantito, 14, um dice, pouquinho mais adiante, diz: estos árboles, essas la viña árvores, verdadeira y la a viña vinha falsa, verdadeira e a vinha ustedes me han falsa, oído predicar vocês sobre me eso ouviram hace- pregar desde sobre hace isso años. já faz anos. Como es que han Como crecido é que juntos, cresceram juntos, las he traído en individuos as trouxe em mostrado indivíduos e mostrado y mostrado como que, e mostrado como que desde Caín y Abel, desde Caim e las Abel, dos viñas as duas vinhas que se encontraram em um altar, las dos siendo as religiosas, duas sendo religiosas, ambas siendo ambas ungidas, sendo ungidas, ambas deseando ambas vida desejando y adorando vida al mismo Dios. e adorando ao mesmo Escreve las Deus, dos e vinhas, escreve as duas los vinhas, dos árboles. as duas árvores. Una fue rechazada y Uma la foi otra rejeitada e recibida. a outra recebida. E a única maneira, E a única maneira pela qual foi que el que foi que o que foi pudo recebido haber hecho pôde diferente que ter su hermano, feito diferente que o seu es irmão, que se le fue é que foi revelado. revelado a ele. ¿Por qué? Por quê? Revelación. Por revelação. Porque la Biblia dijo, Porque a Bíblia disse, por la fe. pela fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo Por la 11. fe, Pela fé, Abel maior ofereceu a sacrifício Deus que maior Caim. sacrifício que Por la Caim, qual Deus pela testificou qual que Deus ele era testificou que ele era justo. E escreve Caim e E Abel. escreve Caim E e a Abel revelação. e a revelação. Jesus disse que a revelação espiritual de quem ele era. Quem disse os homens que era o Filho do Homem? E ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, que não te revelou carne e sangue. Meu Pai que está nos céus te revelou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16. Que a verdadeira revelação da palavra, aí está novamente a vinha verdadeira. E ele escreve ali, hoje, novamente, na raiz e geração de Davi. E em cima escreve, a vinha verdadeira está na verdadeira revelação da palavra. E aí mesmo, abaixo escreve Pedro, escreve Moisés, e a revelação ontem e hoje. Abel por fé, você diz, não foi revelação. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que sim, será.
Fé é a revelação da vontade de Deus. Escreve fé igual revelação. Assim que por revelação, e as igrejas nem sequer creem em revelação espiritual, eles creem em um ensinamento de algum sistema. Escreve ensinamentos dogmáticos. Por revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual Deus testificou que era justo. Amém? Espero que possam ler. Vem onde estamos vivendo? Vem a hora? Eu estava falando com um cavalheiro há pouco tempo, um estudante cristão e cavalheiro, e ele me disse: Senhor Branham, nós rejeitamos toda a revelação. E eu disse: então tem que rejeitar Jesus Cristo, porque Ele é a revelação de Deus, Deus revelado em carne humana. E se não veem, então vocês estão perdidos. Escreve Deus em carne. Jesus disse: se não crês que eu sou, morrereis em vossos pecados. Agora veja, isso é o que acontecerá com os que não creem no cumprimento do que foi prometido, que Deus estaria realizando no meio da sua igreja, trazendo a fé de rapto aos seus escolhidos. O que não crê, diz ali no tempo de Jesus, morrereis em vossos pecados, porque o que não crê, muito menos nesse tempo final, também em vossos pecados morrerão, passarão pela grande tribulação. Ele é a revelação de Deus, o Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não pode crer nisso, está perdido. Se você põe como pessoa terceira, pessoa segunda pessoa, ou qualquer outra pessoa menos Deus, você está perdido, porque se não crê que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, 24. Esta cita nós lemos nesses dias. Agora vejam aqui como o irmão Branham está nos trazendo aqui uma revelação muito grande. Agora diz, revelação, com razão não podiam ver. Ninguém pode vir a mim sem que o meu Pai o trouxe. E todo o que meu Pai me deu, nas raízes virá a mim. Onde? Nas raízes. Vocês entendem? E escreve raiz. Aí, quanto devemos amar, adorar, louvar, vendo o fruto do Espírito nos últimos dias, na árvore da noiva, amadurecendo no pico do tempo. E desenhe uma pedra angular e as eras, e a seta, a pedra angular, a verdadeira vinha e a falsa vinha tinham a mesma unção. A água caiu sobre ambas. Com razão, ele nos aconselhou, enganarão, se possível, até os escolhidos. Notem, pareciam iguais, estão ungidos iguais, mas observem, por seus frutos. Agora vejam, como nesse tempo final, quando ele disse que enganaria se possível fossem os escolhidos, é que quando Deus estivesse cumprindo essa promessa, então se levantariam falsos cristos, falsos ungidos, para desviar a atenção do povo e serem desobedientes e não receberem aquilo para o qual Deus havia prometido em sua palavra, através do precursor e através das boas novas que trouxe o nosso irmão William Souto Santiago. Estariam eles rejeitando essa forma provista por Deus, e então eles estariam, aqui diz que estariam ungidos, vejam, mas por seus frutos os conhecereis. Agora, foi isso que nós lemos aqui alguns minutos atrás, que eles estariam dando, diz, testemunho falso. Ou seja, estariam falando desta mensagem e estariam colocando e transversando o sentido e a revelação que há contida aí, para desviar o povo, para que não recebam as bênçãos de Deus. Agora o Filho do Homem veio há 2000 anos atrás e realizou essa obra.
Y luego el día de Pentecostés, E depois, no dia de con Pentecostes, esa predicación, com esta pregação, vean cómo ahí dice que vejam como aí diz que foram ordenados vida eterna. para a vida eterna. Siguieron añadiendo los Seguiram ordenados para acrescentando vida os eterna. ordenados para a vida eterna. Ahora vean cómo de Agora edad en edad vejam como Dios de ha era em estado era Deus tem estado chamando do meio do seu povo, donde Él envía su onde mensajero Ele envia o seu mensageiro por medio de la e predicación, através da pregação llama y junta a chama esos e escogidos junta de ese esses escolhidos dessa era lado, y vienen a formar parte e de vem ese lado. formar parte dessa era. Y en este tiempo E final, nesse tempo final, por lo cual en edades pasadas pelo qual no se em eras cumplió la passadas não se resurrección y la cumpriu a transformación, ressurreição e transformação, en este tiempo final, nesse tempo final, Él estaría llevando a Ele cabo estaria esa obra de realizando reclamo, essa obra de reclamação, en donde los que están vivos, onde os que estão vivos, pertencentes à Igreja do Senhor Jesus Cristo, el cuerpo espiritual o de corpo Cristo, que es su espiritual de iglesia, Cristo, que é a en sua la etapa del igreja, lugar na etapa do santísimo, lugar santíssimo, la edad de la piedra a angular, era de pedra angular, Él los llama y los junta, Ele os chama e os junta e são colocados aí nesse lugar, y Él e Ele estará estará através desse instrumento realizando essa obra, realizando essa separação, essa segregação, e Ele estará trazendo tudo o que Deus lhe mande para trazer, e não se perderá nenhum, não vai ficar nenhum desses os quais Ele veio a preparar, a transformar, levá-los à ceia das bodas do Cordeiro. Como sabe usted que eso no es un naranjo? Como você sabe que isso não é uma laranja? Porque lleva una toronja. Porque produz uma toranja. Essa vinha está bem, está vivendo na árvore, mas produz uma toranja. Não é como o primeiro. E se uma igreja fala que crê em Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos e renega o poder dele, renega as suas obras, a sua palavra, se a igreja crê em Jesus Cristo, fará as obras de Jesus Cristo, terá a vida de Jesus Cristo. E se não é, não faz com que a vida esteja caindo nela. Se ela está predestinada desde as raízes, vai produzir toranja toda vez ou algo diferente. Mas se é a vida predestinada nas raízes, vai produzir Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Se é a palavra que vem desde a raiz, ele sendo a raiz, o princípio do tempo. Notem, mas é o que eles produzem, o qual demonstra a pessoa a diferença. Pelos seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. O homem não colhe uva das espinhas, embora os espinhos estejam ali mesmo entre as vinhas das uvas. Isso pode ser possível, mas o fruto dirá. E ele escreve, pelo seu fruto é igual a palavra para a hora. O que é o fruto? É a palavra, o fruto para a temporada. Isso é o que é seu ensinamento. E escreve, o fruto é igual o ensinamento. O ensinamento de quê? O ensinamento da temporada. O tempo que é a doutrina do homem, doutrina denominacional ou a palavra de Deus para a temporada. Agora, se o tempo não passasse tão rapidamente, poderíamos ficar muito tempo nisso, mas eu tenho certeza que vocês aqui presentes, eu tenho certeza que vocês, através da nação, podem ver o que eu estou tentando dizer, porque não temos muito tempo para ficar nele, mas que vocês possam ver que a unção cai sobre os injustos, os falsos mestres, e causa com que eles façam exatamente o que Deus disse que não fizesse, mas de qualquer jeito farão. Agora vejam, fazem exatamente o que Deus disse que não fizessem. E uma das coisas que, veja, irmão Branham se cuidou muito quando o anjo disse disso, não falarás nada a ninguém. E o nosso irmão William também dizia, disso eu não vou falar claramente para que não surjam imitações. Disso eu não posso dizer isso porque virão personificadores. E esses mesmos que estão hoje imitando, personificando e fazendo as coisas como eles as interpretam, são os mesmos que não podem ver que estão fazendo esse trabalho.
puede ser imitado, como Se, van a estar diciendo se pode ser que él imitado, va a como volver vai otra estar vez dizendo que vai voltar de para novo predicar y terminar para la pregar obra e que terminar dejó a obra inconclusa, que deixou porque así lo inconclusa, ponen a un Dios porque assim inconcluso põem a por áudios terminar la inconclusos obra, para concluir la a labor obra, en o una trabalho, gran e uma carpa grande catedral carpa para que catedral para predique que y traiga la fe pregue de rápido. e traga a fé de rápido. Eso, E isso, entonces nadie lo podría então imitar. ninguém poderia Porque imitar, quando ele regressa, porque regressa quando em ele corpo volte, volta em glorificado corpo e glorificado e eterno. eternos. Quem vai imitar um corpo eterno? glorificado e eterno? Hay un sitio por ahí que Tem um dice lugar César por aí de que Maní. fala esses Ahora vea, demani. Agora Diz vejam, que- diz que ustedes pueden ver que la unción cae vocês podem sobre ver que a los unção injustos, cai sobre os los maestros injustos, falsos. os falsos mestres, e causa que eles façam exatamente o que Deus disse que não fizessem, mas de qualquer jeito vão fazer, É porque culpa de ellos. não é culpa Como deles. pode um abrojo Como pode um abrolho Ser outra coisa más que um ser abrojo? outra coisa além de um abrolho? Como pode um abrojo ser Como outra pode coisa um más que abrolho ser outra coisa Não lhe hace mais do que um quanta abrolho? lluvia buena Não cae importa sobre ele. quanta chuva boa Tiene caia que ser sobre um ele, abrolho. tem que ser um abrolho. Não há forma de Não tu tem cambiar como um tu abrojo mudar um abrolho por mais buena lluvia, por mais boa ou lluvia buena chuva le cae. ou chuva boa caia nele. Sigue siendo Continua sendo un abrojo. um abrolho. Por eso dijo Jesús, Por isso Jesus disse: entrarão tão perto que enganarão, se fosse possível, até os escolhidos, os quais estão nas raízes. Mas não é possível. Um trigo não pode fazer outra coisa a não ser produzir trigo. Um trigo não pode fazer outra coisa a não ser produzir trigo. É tudo que ele pode produzir. E ele escreve do lado a raiz e escreve a unção também cai sobre os falsos mestres e fazem o que Deus disse que não fizessem. Estão fazendo exatamente como foi dito a eles que não fizessem. É isso que eles estão fazendo. Mas para isso eles também são ordenados, predestinados para realizar esse trabalho. Porque se não tem pessoas que façam e cumpram isso, então como a palavra vai se cumprir? Tem que ser assim. Por isso, nessa parte nós podemos louvar a Deus e glorificar a Deus e dar graças, porque estamos vendo e que somos esses filhos de Deus que vieram desde a raiz, desde o tronco, a era de pedra angular, e estamos produzindo fruto a 100 por um, porque este é o grupo predestinado por Deus para produzir a 100 por um e sermos assim os pertencentes à era de pedra angular e dispensação do reino. Agora ele continua dizendo aqui, o nosso irmão William, na mensagem que estávamos lendo, e agora a promessa é que vai surgir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma grande carpa catedral. Vai ser produzida neste ramo que produzirá o fruto do último dia, o ramo da era de pedra angular. Não há outro lugar. Agora vejam na mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, na página 39 e 40 desta mensagem diz: então não tem nenhuma escola, nem teólogo, nem ensinamento bíblico entre as escolas que tenha o menor conhecimento disso, e não podem conhecê-lo. É impossível eles conhecerem, porque Deus escondeu da mente dos sábios e dos mestres. É uma coisa pessoal com cada indivíduo, é a revelação de Cristo ao indivíduo. Agora, se você diz, ele se revelou a mim, mas se a vida que Cristo produz na Bíblia é a mesma vida e ela não é produzida em você, então você tem uma revelação equivocada. E escreve, se revelou a você, se eu ponho a vida em uma árvore de pera, a árvore de pera vai produzir calabaça, por quê? Porque a árvore de pera produzirá calabaça, porque por seus frutos os conhecereis. Exatamente. E se você
tem uma videira, e o primeiro ramo que sai produz uvas, mas o próximo produz limões, e na outra produz peras, e na outra produz maçãs. Então ali existe algum enxerto, e cada um está produzindo a sua própria vida. Estes são os grupos independentes que saíram depois que o poderoso arcanjo se foi. Cada um. Como foi que nós lemos aqui? Vamos ver essa palavra que o irmão Branham usou aqui. Vamos ver aqui para dizer exatamente como foi que ele falou, que ele disse ali. Renegam o seu poder, renegam suas obras, renegam a sua palavra. Isso é o que eles estão fazendo, renegando a palavra. Agora vejam que são os grupos mais problemáticos, são os independentes. Diz que entre denominações e esse grupo, esses são os grupos mais problemáticos. Continua dizendo. Então ali existe algum enxerto, e cada um está produzindo a sua própria vida. Cada denominação produzirá vida de si mesma. Mas se a videira original chegar a produzir outro ramo de si mesmo, essa produzirá uvas como no início. E desenhe uma pedra angular e as eras. E se a vida de Cristo chegar a produzir outro corpo de crentes, eles produzirão o mesmo fruto como o original, e escreverão um livro dos Atos depois deles, porque vai ser a mesma vida. Você entende o que eu digo? Entende o que digo? Veja que glorioso é o que Deus está fazendo nesse tempo. Estamos escrevendo outro livro dos Atos, e ele escreve ali, para a terceira dispensação, um livro dos Atos. Agora isso também o diz na mensagem Nomes Blasfemos, na página 35, ali nos fala. Diz na metade da página aqui, diz, agora estava olhando ali aquele corpinho que nasceu de Maria, aquele não era Deus, aquele era o Filho de Deus, mas Deus estava naquele corpo, era Deus. E ele disse, se eu não faço as obras do meu Pai, então condenai-me. Mas qual de vocês pode me acusar? Qual de vocês pode me acusar de pecado? Incredulidade é a palavra? Que palavra Deus falou que não tem se cumprido em mim? Pecado é incredulidade. Qual de vocês me acusa de pecado? Pecado é incredulidade. Mostre-me. Se eu não faço as obras do meu Pai, então não creais em mim. Mas se eu faço as obras de reticências, já que não creis em mim, creio nas obras que eu faço, porque elas testificam. De outro modo, o Pai está em mim, testificando de si mesmo, porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo a si mesmo. O captam. Agora a mesma vida que está na vide está também nos ramos. E aí ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6 e Zacarias 4. Como você vai se unir a isso? Você não pode. Não faz muito tempo que eu vi a árvore no pátio do irmão Charit, no Arizona. Tinha 9 classes diferentes de árvores cítricas nele. O que era aquilo? Era uma árvore de laranja, uma variedade de laranja sem semente, mas tinha um limão, tinha ali uma toranja, tinha todos os tipos. E eu parei e olhei aquela árvore e disse, irmão Charit, você quer dizer a mim que esta árvore é uma árvore de laranja? E ele disse, com certeza. E ele escreve ali, árvore de laranja com os enxertos. E eu disse, bom, como isso acontece? E ele disse, vê uma toranja aqui e aqui um limão e todas essas outras frutas, como acontecem?
Agora vejam eso es lo que que isso se é o estaba que viendo en este estava se tiempo vendo final nesse tempo final en medio de la iglesia. no meio da igreja. Había una mandarina, Havia había un limón, ali uma había mexerica, toda um clase de limão, fruta. havia todo tipo de fruta. Pero estaba también la Mas estava também original. o original. Él dijo, E bueno, ele disse: bom, usted ve, son você vê, injertadas en él. são enxertadas Oh, nele. dije, bueno, quiero preguntarle algo. Bom, eu Usted quero toma perguntar esta algo. Você toronja y este pega limón. esta toranja e esse Isso é no limão. próximo ano. O que acontece no próximo Produz ano? naranjas. Produz laranjas? Oh, no. Él dijo, Ah, producirá não, un ele limón. diz: produzirá o limão. Oh, le dije, gracias. Oh, ele disse: graças, vem. Usted no puede hacer eso. Você não pode Usted no fazer puede isso, unirse. você não pode se unir. Pero él me dijo que Mas cada ele me vez disse que aquel toda árbol vez que se aquela ponía árvore un se año colocava más um ano mais y le velho, salía una nueva saía rama, um novo esta ramo. produciría naranja. Essa produziria Siempre laranja que la rama sempre que brotara o de ramo la brotasse propia da vid. própria videira. Y lo que nosotros hemos E o tratado que de nós hacer tentamos es fazer ser miembros unidos é a él sermos y membros vivimos unidos bajo a el Ele e nombre de vivemos sob o nome do cristianismo, cristianismo, porque somos, como esse dizendo de uma forma comum, somos árvore de frutas citrosas, a igreja cristã. Mas quando a própria videira produz um ramo, esta vai ser igual ao primeiro ramo que produziu. Se do primeiro ramo que produziu se escreveu o livro dos Atos, se a videira produzir outro ramo, vai se escrever outro livro dos Atos depois dela, isso é certo. E ele escreve um ramo original, outro livro dos Atos. Vejam. E como volta de novo a esses dias apostólicos, pois tem que produzir a mesma coisa que produziu lá naquele tempo da era de pedra angular. Vai produzir a mesma coisa. Agora Cristo continua dizendo Cristo, o mistério de Deus revelado. Aí diz: não tem como vê-lo de outra maneira. É simplesmente a vida de Cristo em você, sendo enxertada pelo Espírito, injetada pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito vivendo a sua vida através de você. Mas eles são cegos, guias de cegos. E ele escreve: e o Espírito vivendo através de você. Na mensagem, já saiu o sol. Na página 25 nos diz, e eu disse: veja, possivelmente você saiba que Jesus disse a Pedro e aos apóstolos, depois que ele teve a revelação de quem ele era, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele disse: bem-aventurado és tu, Rei, filho de Jonas. Isso não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti eu te dou as chaves. Tudo o que atares na terra, eu o atarei no céu, e o que desligares na terra será. Essa é essa revelação divina da palavra encarnada. Se foi carne naquele dia pelo Filho, o noivo é de carne hoje pela noiva. E ele escreve a palavra encarnada. Adão e Eva, traço Cristo e a noiva. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui: aí é onde Cristo vai, por seu Espírito, produzir tudo o que Ele prometeu para a sua igreja. Vamos à página 32 do livro de Citações, no parágrafo 268, nos diz: o Espírito Santo, agora vejam, onde é que Cristo vai? Por sua igreja, e vai produzir tudo o que ele prometeu para ela. Vejam, é na era de pedra angular, onde vai surgir esse ramo, o ramo da era de pedra angular, diz ele aí, onde ia surgir essa era, que ele disse que no meio da igreja será em uma grande carpa catedral. Diz que não tem outro lugar. E diz que aí é onde Cristo vai, por seu Espírito, produzir tudo o que Ele prometeu para a sua igreja. Agora, vamos ver aqui como é que Ele vai à sua igreja
¿Y cómo es que su E espíritu como va é a que o seu producir espírito eso? vai produzir isso? Miren, él dice, el Veja, ele Espíritu disse, o Espírito Santo cubre la tierra, está pero está sobre a casi terra, mas está quase impossibilitado até que entra em você e em mim e desenha uma estrela de Davi. Na mão esquerda, Deus está dependendo de você e eu. Vê? O Espírito Santo, a terra está cheia do Espírito de Deus, mas está derramando fora. Mas ele não pode operar até que vem dentro de nós os seres humanos, para operar. E ele escreve, para o Espírito Santo operar, tem que ter um homem. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Continua dizendo, todas as bênçãos que ele prometeu para a sua igreja, as vai trazer a esse ramo, nesse restolho que nasce do tronco, e vem direto do tronco e se põe em cima da igreja. Em cima, onde está... Em cima, sobre estas 7 eras, aí houve uma brecha, e depois vem essa era de pedra angular, mas vem diretamente do tronco. Vejam, depois das 7 eras da igreja, vejam que houve uma brecha ali, mas depois, em cima das 7 eras da igreja, e em cima dessa brecha, o qual pertence essa brecha à dispensação da graça, o qual ele mesmo nos disse que em 2006 estava entrando na 7ª etapa e que não sabíamos até quando iria se fechar, que em 2000 estava se entrando e não sabia quando ia fechar, e esse memorial da Santa Ceia estaria se realizando até que ele venha, o qual escreve aí, até o cumprimento da sua vinda, sua segunda vinda, pelo qual tinha que estar realizando, porque a sua vinda ainda não tinha sido cumprida no meio da igreja. Portanto, ou seja, não tinha se manifestado esse ministério no meio da igreja, estava no meio da igreja, mas não tinha chegado ao ciclo divino para realizar Deus, através desse ministério, a obra correspondente à sua vinda. E Deus tinha que estar fazendo no meio do povo esse memorial de pregação, chamamento ao altar para perdão, receber o Senhor, porque ainda faltavam os pertencentes ao lugar santíssimo e tinham que entrar por esta porta, e se estava dando a oportunidade de receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue, serem batizados no nome e receber o batismo com o Espírito Santo e ter esse memorial, qual foi? A Santa Ceia e lavatório de pés. Se Deus estivesse cumprindo no meio da igreja, nos mensageiros passados, em alguns das eras, ou no tempo do nosso irmão William, então não tinha que estar se fazendo a Santa Ceia e lavatório de pés. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. E ele escreve ali, até o cumprimento da sua segunda vinda. Agora vejam, aqui em Isaías, capítulo 11, nos fala, versículo 1 diz, sairá uma vara do tronco de Jessé e virá das raízes um renovo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele fará entender diligentemente, e fará entender diligente no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem arguirá pelo que ouça seus ouvidos, senão que julgará com justiça aos pobres e arguirá com equidade pelos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. E essa é a palavra. E com o espírito dos seus lábios matará ao ímpio. E aí ele escreve, 2 de Tessalonicenses 2:8. E em cima aí do verso 3 escreve, cinto é igual justiça. E escreve arguirá.
Y será la justicia E será a cinto de sus justiça lomos, cinto dos seus lombos, y la fidelidad e a ceñidor de su fidelidade cintura. cingidor da sua cintura. E aí escreve Daniel 2, 30 ao 45, 7 do 9 ao 27, e escreve: matará ao ímpio. Segunda de Tessalonicenses, matará o ímpio, ao anticristo, a besta. E será a justiça cinto dos seus lombos e a fidelidade cingidor da sua cintura. Habitará o lobo com o cordeiro, e o bezerro e o leão e a besta doméstica andarão juntos, e o menino o pastoreará. A vaca e a ursa passearão, as suas crias estarão juntas, e o leão como um boi comerá palha, e o menino de peito brincará sobre a áspide e estenderá sua mão sobre a caverna da víbora. Não farão mal, nem danificarão nem todo o meu santo monte, porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá que naquele tempo que a raiz de Jessé, o qual estará posto por pendão aos povos, será procurada pelas pessoas, escreve gentios, e a sua habitação será gloriosa. E aqui nesta outra Bíblia ele escreve o lugar santíssimo na igreja. Ou seja, onde será buscada, veja, no lugar santíssimo, qual é a igreja, qual é a era da pedra angular. Assim mesmo acontecerá naquele tempo que o Senhor levantará novamente a sua mão para recobrar o remanescente do seu povo, que ainda esteja na Síria, Egito, Etiópia, Elão, Sinar e Amade, e nas costas do mar. E levantará pendão às nações, e juntarão os desterrados de Israel, e reunirá os espalhados de Judá dos quatro confins da terra. Agora vejam, aí já podem terminar de ler. Vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Aí é onde veremos o que foi chamado pelo anjo que apareceu ao reverendo William Branham, a terceira etapa. Aí é onde haverá o ministério que lhes pregará até aos perdidos. Se é o ministério, vejam, assim, falando de com um companheiro, ou falando assim com um grupo, a pessoa diz assim em palavras familiares, diria: meu povo, vejam, rapaz, se haverá um ministério que vai pregar, então tem que ter uma boca pela qual Deus vai falar. O que tem que fazer é deixar que Deus abra o entendimento e as Escrituras e pedir a Ele, e não questionar Ele, e nem dizer a Ele, como os discípulos falavam ali: por que fala por parábolas? Quando mais adiante então ele fala: explica-nos a parábola. Vejam, depende da pergunta que você faz a Deus, Ele vai te responder. Lembrem que este último escolhido, que vai ser transformado, se tem alguma dúvida, ou está sendo enganado por aqueles falsos mestres e falsos ungidos, Deus, por esse, vai lutar até as últimas consequências, mesmo que seja um, vai tirar desse emaranhado e vai colocar ele posicionalmente para que receba as bênçãos de Deus. Nenhum diz se perderá. Portanto, que Deus abra esse entendimento a esse último, e antes do último, se faltar alguns, porque nós não vamos nos sentar à ceia das bodas do Cordeiro até que todos os escolhidos estejam preparados e prontos para a transformação. Agora, vejam que esse ministério diz que
predicará aún pregará a los perdidos. até aos perdidos, e é um ministério adotado. Nunca pierdan eso de Nunca vista. percam isso de vista. ¿Cómo fue adoptado Jesús Como allí? Jesus foi adotado ali, Vean, él siguió vejam, ele seguiu igual. e do mesmo Lo jeito, cual ese ministerio ha estado o siendo qual o abierto. seu ministério esteve sendo aberto gradualmente. Lo que es la O adopción que é a adoção y e ese ministerio. esse ministério. Recuerden que una cosa es Lembrem la que uma adopción coisa é a adoção de esa persona, dessa pessoa, otra cosa es la adopción outra coisa é a de ese adoção ministerio, desse ministério, otra cosa es la adopción outra coisa é a como adoção como grupo, como era, como dispensação. Ahora, Agora en esa vejam, página 114, nessa página párrafo 114, 1002, parágrafo 1002, diz: la mujer que vive en esa condición a mulher que mundana, vive nesta condição mundana, mientras vive, enquanto vive, está ya muerta. já está morta. O sea, puede estar viva, Ou seja, pode estar viva a pessoa, mas está morta. y si ella rechaza, E se ela rejeita a misericórdia, puede cruzar la línea de pode separación. cruzar a linha de separação. ¿Cómo es que se rechaza la Como é que se misericordia en este rejeita a tiempo misericórdia nesse tempo final? Rechazando los Rejeitando os ministerios ministérios de Moisés e de Elias. Usted quiere saber si Você quer delante saber de Dios, se diante de Deus, Deus lo está mirando com Deus ojos de está olhando com misericórdia? olhos de misericórdia? Se usted se está Pois, creyendo se en lo você que está Deus crendo prometió, no que Deus en el prometeu, cumplimiento de la no visión de la cumprimento da visão da Se não está carpa, creyendo eso, se não está crendo nisso, usted então está você está en esa línea, nessa dice, linha, puede diz, cruzar la línea pode de cruzar a separación. linha de separação, e então já não haverá lugar para ela. Entonces, ¿a dónde Então, estará con sus ojos onde pintados estará y com sus seus olhos cabellos pintados e seus cabelos cortados? cortados? Es que ella ha cruzado É la que ela línea y cruzou no a hay linha manera de e volver. não tem como voltar. E tem que ter um ministério, e escreve Moisés e Elias, que lhe pregue. Pero recuerden, Mas lembrem, para ese tiempo, ya para todo esse habrá tempo, cesado. tudo já terá O terminado. sea, ya no habrá Ou seja, já não vai ter misericórdia no trono de intercessão no céu, o qual ele esteve fazendo intercessão, está como está como juiz. trono de juicio. Trono de Es juízo. una cosa horrenda. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério, escreve Apocalipse 11:3, haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. O él así lo dijo. Ele assim o disse, mas não haverá tempo para a redenção. No habrá Veja, tiempo para não haverá tempo para misericórdia, nacer de nuevo, para nascer tener de el novo, cuerpo ter o corpo teofânico e preparar-se para a transformação. Pelo que estivemos falando no extrato anterior ali, que o nosso irmão William nos falou, melhor vem para se preparar para receber os juízos divinos na grande tribulação. Mas não haverá tempo para a redenção. Tudo então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado. Vejam que para obter o corpo eterno e glorificado e obter essa fé de rapto e irmos à ceia das bodas do Cordeiro, veja que é uma obra rápida que Deus está fazendo nesse tempo final, e podemos dizer que há tanta revelação no qual Deus está nos abrindo o entendimento, as Escrituras, abrindo-nos este sétimo selo, abrindo-nos o que é o sétimo selo para a igreja, é a sétima trombeta para Israel, o que é a vinda do Senhor para a igreja, é Moisés e Elias para o povo hebreu, e todas estas coisas, mas que primeiro Deus estaria operando no meio da sua igreja em uma grande carpa catedral. Todo este conhecimento e todo este ensinamento, vejam, para os que vão ser transformados e raptados, pois estão aí estudando com este ensinamento. Para os que não vão receber essas bênçãos, pois dá no mesmo, continua fazendo a mesma coisa, ou seja, eles não estão se preparando para isso, senão que melhor. Eles, para os que vão receber, apenas têm que entender e compreender em certo momento que vão passar pela grande tribulação. Para isso, não vão precisar de fé. Agora,
Sigue diciendo, todo entonces Continua dizendo, terminado, tudo então porque el terminou. Cordero ya habrá tomado el libro y la redención Porque o habrá Cordeiro já cesado. tomou O o sea, livro la redención habrá e a cesado. redenção terá cessado. O sea, Veja, el tiempo de a redenção misericordia habrá cessou, cesado. ou seja, o tempo de misericórdia cessou. Ahora arriba nos había dicho, Agora em cima tinha nos dito, se ela rejeita a misericórdia, lo cual en el libro de los o sellos qual no livro había dos dicho selos tinha dito que habían que despreciado la tinham desprezado a misericórdia de Deus pela última vez, o qual manifestada estava en manifestado em Moisés Moisés e Elias, o ministério de Moisés e Elias. O sea, ya en ese tiempo Ou está seja, hablando nesse donde tempo já está falando onde tendrían oportunidad, já não porque teria ya oportunidade, ese porque esse ministerio ministério había já tinha operado obrado, lo e habían rechazado. tinham rejeitado. Todo entonces es terminado, Tudo porque el então Cordero ya habrá tomado concluiu, el porque libro, o Cordeiro já su tomou libro, seu y la livro e a redención redenção terá será cessado. cesado. Jesús predicó y fue Jesus rechazado. pregou e foi Luego rejeitado, prosiguió depois hacia prosseguiu aquellos que estaban para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Ya no había tiempo Já não para tinha la tempo salvación. para a salvação. Ese mismo ministerio, escribió Moisés y Elías, Esse mesmo ministério, escreve Moisés e Elias, terá que se repetir. ayer tuvo que bajar. Aí ele teve que descer, a quinta dimensão aqui está se abrindo na terra, a quinta dimensão. Que bajar en su Não cuerpo, terá que descer em seu corpo teofânico, mas en ese mismo cuerpo, nesse es mesmo en corpo donde é onde estará predicando estará se para pregando para eles. Ahora, todo eso tiene Agora isso una tudo forma, tem uma forma y todo eso e tudo es isso lo que en este tiempo é final o que nesse tempo se final está abriendo está lo que es la sexta se abrindo, dimensión y que é la a sexta quinta dimensão e a quinta Pero dimensão. estamos todavía aquí. Mas ainda estamos aqui. Dios sabrá proteger Deus a sus escogidos. saberá proteger os seus escolhidos. Los demás Os outros seguirán vão seguir haciendo fazendo as coisas y entrarán ya e já vão entrar a la quinta dimensión, a que quinta estará siendo dimensão abierta que estará sendo aberta completamente completamente, ya já quando a grande tribulação esteja em todo o seu apogeu. Este mesmo ministério terá que se repetir. E se isso pudesse ser a terceira etapa, os que estão perdidos eternamente? E se isso for assim? E se assim fosse? Oxalá que não seja, mas se assim for, pense bem por um momento. E se for assim? Deus não permita, eu tenho filhos, mas sim, parece estar muito perto. Agora vejam o que ele nos fala ali, do que estaria acontecendo na terceira etapa, onde Deus estaria operando esse ministério de Moisés e Elias, o qual aconteceu lá no tempo de Jesus, quando pregou aos encarcerados que não podiam se arrepender mais, ou seja, que não tinham oportunidade de arrependimento, o qual foram desobedientes no tempo de Noé. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Será essa terceira etapa para a igreja noiva? Para falar as bênçãos. Lá está nos dizendo que haverá ministério que pregará aos perdidos, mas que também diz, será essa terceira etapa para a igreja noiva para falar as bênçãos. Para que recebam a fé para serem transformados e raptados, recebendo a revelação do sétimo selo. Para os escolhidos, as bênçãos. Para os manufaturados e para os incrédulos, melhor, eles vão dizer, mas é que falando de juízo divino e maldição, isso tudo, bom, vai vir pregando, atormentando, vejam, diz, quando eles atormentem o mundo com as suas pregações, então estarão pregando. E por isso é que o joio aí não gosta que sejam descobertos. E para eles é loucura, para eles é tormento, mas para os escolhidos, ele diz aí, são bênçãos. Vê, para uns são bênçãos, para outros maldições, juízos divinos. Diz, para a igreja noiva, para falar as bênçãos, para que recebam a fé para serem transformados e raptados, recebendo a revelação do sétimo selo. E também essa terceira etapa operará para as virgens insensatas, operará também para os 144 mil hebreus e também vai operar para os perdidos. Não para a salvação para os perdidos, porque já terá se fechado a porta da misericórdia no céu e já não vai ter tempo para entrar e fazer parte do corpo místico de Cristo, obtendo, consequentemente, primeiro o novo nascimento, mas vai ser para que tomem força para passar pela grande tribulação e dar suas vidas na grande tribulação. Agora vejam tudo que a terceira etapa engloba, abrange, o qual
la familia humana. Toda a família humana, impacta a todos a terceira etapa. Jesucristo, Jesus Cristo, o Rei de paz. Nos coloquemos de pé y dejamos e así deixamos assim, en este tema neste tema, Jesus Cristo, o Rei de paz, a nuestro apreciado ao nosso apreciado hermano y amigo, irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.